Tá, tranquilo. Bom, eu tinha iniciado aqui, Jefferson, e acho que é importante reforçar aqui, te agradecer pelo convite de estar protagonizando aí essa nova era da gestão de ativos, né, trazendo aí a visão cada vez mais aí da cultura da confiabilidade, que é um movimento que eu venho trabalhando aí por dentro das organizações que eu tenho passado, né? Então, parabéns aí pelo movimento, né, que você está fazendo aí nas redes também, com toda a capacitação, toda a educação aí do nosso fator humano, né? Bom, para quem não me conhece, pessoal, eu sou o Thiago Lopes, tenho 44 anos, sou pai de duas meninas, da Catarina e da Manuela. Atualmente eu moro em Salvador, Bahia. Tenho me aventurado muito aí nas maratonas, né? Corri a quarta maratona de Porto Alegre aí o meu ano passado e esse ano eu vou completar a quinta maratona, né? Eu tenho formação técnica, né? Eu gosto de comentar que o profissional que vocês estão vendo hoje falar que é um profissional que veio da base, que botou a mão na graxa, né? Fui lubrificador, fui inspetor, fui técnico, fui mantenedor, né? Tive formação técnica também, né? Sou engenheiro mecânico de formação, né? Pós-graduado em gestão de processos, em gestão empresarial e MBA em gestão de projetos, né? E tem especialização também em confiabilidade, TPM e Lean Manufacturing. Já trabalhei por grandes empresas aí como Gerdau, Souza Cruz, Macisa, Andritz, né? Atualmente eu estou seguindo uma linha aí como consultor, como mentor, como instrutor, também de treinamentos técnicos aí pela própria Abraman, né? Fiz carreira também, já trabalhei na América Latina e na Europa nesses últimos anos aí, conhecendo um pouco e promovendo bastante movimento em prol aí da nossa cultura da confiabilidade, tá? Então, o que eu puder contribuir com vocês aí durante essa live de hoje vai ser um prazer. Fico à disposição aqui para poder tirar as dúvidas, né? E se eu não souber, eu anoto a pergunta aqui e respondo depois aí no bate-papo, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado, uma satisfação ter vocês conosco aqui. Beleza, Tiagão? Vamos lá, Alan. Fala um pouco de você aí, da tua carreira, parte de tecnologia, é o nosso mestre aí. Show de bola. Obrigado, primeiramente, Jefferson, pelo convite. O que o Thiago falou ali sobre a educação é algo bem, bem interessante, porque os primeiros materiais de PM há 15 anos atrás que eu estudei eram da Futrainer. Então é legal a volta Olha que da hora, hein? que o mundo dá, né? Então era quando eu comecei no SAP, alguns anos antes, eu comecei como ABAP, depois eu migrei para o PM. Então, iniciando ali mais material rodante, ativo linear, uma outra vertente ali, né? Mas dentro da gestão de ativos aqui. E depois que fui migrar para a parte industrial. Então, espero contribuir bastante com essa outra visão ali, né? Que quando a gente fala de material rodante é um pouquinho diferente, né? Quando a gente vai falar de estratégia, de confiabilidade, mas está dentro do nosso contexto aqui. Hoje na SAT a gente atende com soluções de mobilidade, de produtividade, planejamento, empresas como Ferrovias, Vale, Rumo, VLI, CSN na mineração. Então, são todos grandes players no mercado. Espero poder contribuir bastante com o nosso conhecimento aí e aprender com vocês também. Show de bola, que bacana, hein? Comecei com a Full Trainer lá em 2010, colocando os vídeos lá do PM, como criar nota, ordem. Hoje eu vejo o videozinho lá e vejo como o SAP evoluiu também, porque era a versão 710 ainda do SAP, né? E hoje a gente já está aí com o S4HANA aí, com aplicativos em nuvem dentro do próprio SAP, né? Então é uma evolução muito grande, mas eu olho lá no YouTube e ainda vejo 10 milhões de pessoas ainda, né, olhando, então quer dizer que tem um público muito grande, né, pessoas muito carentes ainda de aprendizado do SAP. Então essa é a ideia, a gente está sempre contribuindo aí. E sempre, né, eu vejo testemunho de pessoas assim, até um aluno que fez um curso comigo de SAP completo, né, com script, hoje ele está na Suzano, e o Cauê, né, o Thiago, que trabalhou com a gente lá na Yara, lá em Cubatão, hoje ele está na Petrobras. E aí ele até me mandou um WhatsApp: Ó, Jefferson, obrigado, hein, por tudo que você me ensinou, me ajudou. Hoje eu sou engenheiro na Petrobras e tal. Eu falei, cara, isso aí já paga, né, o nosso legado, né, de transformação aqui na Terra. Então, cara, é sempre gratificante ouvir isso daí.
Bom, pessoal, eu estou com 2 computadores aqui, eu vou admitindo no outro aqui, então eu vou trazer para vocês aqui, para a gente não se estender, o nosso conteúdo de hoje aí, que vai ser o ecossistema para gestão de ativos. Bom, apareceu para vocês aí, essa é uma imagem do Instituto Asset Management da Europa, né? Então eu sempre trago, eu gosto de ver, gosto do Jeff Mann também, do material da Brahman, mas isso aqui ele é uma one page, né? Ele já nos mostra em uma só página toda a gestão de ativos, começando ali por pessoas, né? A estratégia de planejamento e aquisição do ativo, qual o melhor ativo, né? Qual o ativo ideal para o meu negócio. E aí tem a tomada de decisão, aquisição do ativo, toda a parte de validação para a inclusão ali do ativo na unidade. Toda a informação ali do ativo, né? Inclusive aqui o SAP, toda a parte de informação. E aí entra a confiabilidade e a manutenção aqui nesse miolinho, né? Então, todo mundo pensa que gestão de ativos é manutenção, e na verdade a manutenção ela é só a parte que conduz o ativo conforme o planejado, conforme o ciclo de vida dele. Então, aqui nesse miolinho azulzinho que está a confiabilidade e a manutenção. E toda a gestão de risco, né, que contempla todas essas partes, tanto do risco de aquisição de um ativo errado, quanto do risco de acidentes dentro ali já da instalação. Então, o risco ele contempla toda a parte de gestão de ativos. Então, aqui, pessoal, você consegue entender aonde que você, porque aqui a gente está com uma massa de pessoas de manutenção. Então, você consegue entender dentro da gestão de ativos aonde que você está, tá? Então, aqui está a manutenção, a aquisição, a operação, a manutenção e aí o retrofit, né, que a gente chama de grande parada, ou reformas. Então, pessoal, a gestão de ativos ela vai desde lá da estratégia do melhor ativo, né, até a parte aí que você conduz, que é a curva da banheira, e depois o final do ativo ali que você vai descartar ou se você vai reformar. Então, sempre trago essa imagem, né, do IAM, a fonte é lá o site deles, da Europa. O IAM foi o órgão europeu que traz vantagem competitiva para as empresas da Europa perante a Ásia e a América, tá? Então a Brahman, o Jeff Mann, eles são filiados também, né, juntamente ali com o IAM, do órgão internacional que rege ali as leis da gestão de ativos. Mas eu gosto muito de ver outras lentes, né? A gente está no Brasil, o Jeff Mann ele tem o manual do Jeff Mann que foi revisado em junho do ano passado. E essa visão aqui da Europa que traz projetos para a gestão de ativos, deixando as empresas mais competitivas. Então, o meu curso da Full Train, eu sempre trago essa imagem com projetos para gestão de ativos, para trazer a organização mais competitiva, né? Então, isso faz parte do meu curso ali de especialista em projetos para ISO 55000. E o curso de script, que a Full Treina vai oferecer agora no mês que vem. Então já temos poucas vagas, já temos muitos inscritos lá, e o limite é de 20 pessoas apenas, porque como é um treinamento de software, depende muito do computador da pessoa, se conseguiu instalar o SAP lá, a gente fornece o SAP, né, junto com o treinamento, e tem que ver se deu certo, se está habilitado lá o script, então é bem complexo, eu só consigo treinar 20 pessoas por turmas. Então, se você tiver interesse, pode me procurar depois. Bom, então aqui acho que está claro, né, com a imagem de uma só, numa homepage, numa só imagem, eu consegui aqui mostrar toda a parte de gestão de ativos. É lógico que tem muito a coisa por trás aqui, é um curso de 4 dias, então, mas aqui a gente já consegue entender onde a manutenção está. Bom, e aí a gente parte para a estratégia, né, do ecossistema. Então, nesse ecossistema que está sendo muito falado nos dias de hoje, muitas empresas, eu tive junto com o Thiago lá em Salvador, na Brahman, e todas as empresas tinham sensores de vibração, né? Então, até a WEG, grandes empresas, Schneider, todas ali já com sensores de vibração
nas suas bancadas. Então foi algo que a gente viu de transformador, porque Schneider, WEG, essas grandes empresas, eles sempre iam na engenharia, não iam na manutenção. E a engenharia sempre estava ali junto com a manutenção, mas eles visitavam sempre a engenharia e hoje eles estão junto com a manutenção. Então é aí que você entende que realmente a manutenção veio forte, né, com a gestão de ativos aí, juntamente com a indústria 4.0. Então aqui nessa OnePage, eu consigo trazer para vocês também uma só página, todo o ecossistema. Acho que tem alguém com o microfone aberto, se puder fechar, Albino, Albino, se puder fechar para nós o microfone, nos ajuda. Bom, deixa eu voltar aqui novamente. Então, pessoal, ela está com o tempo aqui a apresentação. Eu vou maximizar já, mas eu vou já introduzir para vocês que são 3 fluxos dentro desta imagem. O primeiro fluxo ele vai falar ali do PCM, toda a parte de tecnologia embutida dentro do PCM para excelência operacional, para maximizar os seus resultados. Então, aqui no fluxo 1, nós vamos falar aqui primeiramente do PCM e todas as tecnologias. O fluxo 2, ele vai falar do LCC, que é o lado direito aqui da imagem. Então, por que o LCC está incluso? Porque todos os dados fidedignos entrando no SAP, eu vou poder tomar decisão assertiva aqui para o meu LCC, para reforma ou descarte aqui do ativo. Então, para você construir o teu LCC, você tem que ter informações dentro do seu RP para que você possa tomar decisão assertiva. E aqui na parte 3, que nós vamos comentar no detalhe a seguir, primeiramente aqui no 1 é a parte de sistemas de sensores, né? Monitoramento online, que está muito forte hoje no mercado. Isso tudo incluso forma aqui o ecossistema. Então vou maximizar aqui essa tela e nós vamos começar então a nossa introdução forte aqui dentro do fluxo 1 para o PCM. Então o PCM ele sempre começa na árvore dos ativos, né? Então quem trabalha com SAP aqui conhece bem ali IH01, que você consegue ver a tua árvore ali de ativos. Essa apresentação ela está passando. Eu vou falando aqui e aí eu vou abrindo e minimizando. Então, pessoal, tudo começa ali na árvore de ativos, né? Onde você tem a ISO 14224 e você monta ali a tua árvore de ativos com seus equipamentos a partir do 4º nível e os seus componentes abaixo do equipamento, para que você possa abrir a nota diretamente no equipamento, tendo dados fidedignos ali depois de quanto você está gastando em cada equipamento, quanto que está quebrando aquele equipamento, né? Então você tem as ordens abertas exatamente ali naquele equipamento que foi afetado. Então você consegue trabalhar aí minimamente com uma confiabilidade, tendo os dados fidedignos dentro do SAP. Então, partindo da árvore de ativos, né, ali da construção, quem conhece bem SAP IH01, IH06, IH08, você começa a fazer a criticidade ABC, porque você tendo todos os seus ativos ali na tua árvore lógica, você consegue já separar quem é crítico A, quem é crítico B e quem é crítico C. E aí você consegue já iniciar trabalhos fortes aí de FEMECA, ou até mesmo de RCM, para criação de planos de manutenção robusto, para evitar as quebras, né? Estudando todos os modos de falha. Hoje trabalho fortíssimo com o Copilot, né? Buscando ali os modos de falha e aí juntamente com a inteligência artificial você produzindo planos de manutenção com eficiência e eficácia aí. Então a gente criando ali então a criticidade ABC e mapeando isso lá na árvore de ativos, colocando quem é A, B e C, você já consegue criar fortemente ali seus planos de manutenção para os seus críticos A. E aí começa o jogo do PCM, né? Que é a peneira, né? Ou funil de ordens, né? Você vai ter ordens aí destes planos de manutenção que vão soltar essas ordens com as suas frequências adequadas, mais as ordens de notas, né? Então a curva PF, né? Como está aqui em cima aqui, ó. No cantinho aqui eu coloquei a imagem da curva PF, muito falada aí nesses congressos, mas hoje nós temos tecnologias na qual você já identifica a anomalia ali no campo, né? E aí você já abre essa nota e essa nota já entra no funil do planejamento ali do programador para que ele faça a programação, o planejamento rápido daquela ordem e aí ela seja executada antes da quebra. Então, com isso, você já consegue fortemente aí ter um planejamento, né? Montar ali o teu
PM, né? O seu PPCM, Planejamento, Programação e Controle da Manutenção. Então, pessoal, e aí você tem aqui grandes tecnologias que dão suporte para isso, que é onde agora o nosso time aí vai fazer os comentários e você pode deixar no chat também aí os teus comentários. Então, primeiramente, do 1 até chegar aqui no planejamento, quem tem bastante conhecimento, experiência aí de mercado, de consultoria, é o Thiago Lopes. E a seguir aqui na parte de mobilidade, na parte de execução e planejamento, destinamento dessa OS direto para o celular, nós temos aí o Alan que vai fazer o comentário. E aí esses dados vão entrar fidedigno no SAP para a gente poder trabalhar ali com gestão de ativos. Então, Thiago, queria perguntar para você primeiramente aqui, nessa parte azul, até chegar à programação, né, o que você diz aí com a tua experiência, como é que estão as empresas hoje no mercado, estão bem ou não, né? Ainda tem muita coisa para se fazer. O que você diz aí? Porque assim, a gente está com tecnologia e eu ouço muito dizer, ah, não, minha empresa ainda não está preparada, né? E aí eu discordo, porque se você sempre pensar que não está preparado, passa 2026, 2027, nós estamos em 2030 e aí nós vamos ouvir ainda, ah, minha empresa não está preparada. Então, eu queria ver com você hoje sobre toda essa parte de PCM, como é que está o mercado, como é que estão as empresas, e aí depois o Alan vai nos ajudar aí com a parte de tecnologia. Tá certo. Bom, pessoal, o que eu tenho vivenciado aí nessas empresas que eu tenho passado, né, tanto na área de consultoria quanto gerente executivo de engenharia, né, ao longo da minha trajetória, e principalmente agora na prestação de serviço, a gente sabe que tudo que a gente tem dentro de uma empresa, né, olhando o equipamento físico, são ativos, né, e tem o ativo, o equipamento e o ativo humano, né, mas como que a gente trabalha também o ativo humano para entender como gerenciar melhor os ativos físicos, né, e aí eu entro nesses pontos que o Jefferson trouxe aqui como ponto inicial, né, quando o Jefferson falou lá na 14224, que é a taxonomia, certo, Jefferson? A importância, pessoal, da gente ordenar, ter os campos de ordenação da lista técnica, dos dados mestres, dos níveis de componente, né? Que se a gente vai olhar do nível 1 ao nível 7, a forma que você prepara os seus dados e as suas informações é ela que te diz o quão assertivo você vai ser nas análises de tomada de decisão. Porque os dados desorganizados, com as informações pulverizadas, a gente não consegue ter uma avaliação da performance daquele ativo, né? Então, trazendo uma analogia para quem corre, né, que é a minha função aqui, né? Eu tenho um relógio que eu meço aqui todas as medidas que eu tenho, né? Então, eu consigo categorizar, organizar e olhar a minha performance durante os treinos, durante as corridas. E quando a gente olha para uma estrutura de ativo, a gente precisa exatamente dizer para o sistema, né, o que é local, o que é componente, o que é subcomponente, o que é peça, o que é spare parts, né? Então, taxonomia, pessoal, é extremamente importante a gente conhecer. Muitas das empresas ainda não têm, talvez, essa visão muito clara, né? Talvez quando a gente entra num projeto Greenfield, já com essa visão, a gente se beneficia pela parte do conhecimento. Mas quem está operando já dentro de grandes empresas aí e pode estar pensando, pô, tchau, como é que eu faço agora para poder reorganizar a minha taxonomia? Tem várias formas, né? Eu e o Jefferson já fizemos um trabalho muito interessante, que foi um brownfield dentro de uma grande multinacional aí de fertilizantes, que nós fizemos um inventariado de campo, né, para saber o que tinha em campo, e depois fizemos o cross-check com o sistema. E com base nisso, a gente reorganizou toda a árvore lógica, né, que é o primeiro quadradinho azul que ele traz ali, para definir qual que vai ser a estrutura dos ativos, né? Então, a gente precisa ter muito claro qual que é a estrutura que eu vou estar trabalhando, porque hierarquia, ela diz a forma que a gente vai fazer a própria estratégia de manutenção. Se a gente não tiver isso muito bem definido, a gente paga depois a conta lá na política de manutenção, né? Porque aí a gente não consegue fazer o gerenciamento. Uma coisa é gestão, outra coisa é gerenciamento, né? Então, tudo que a gente fala hoje nos campos de ordenação, de cadastro, né, de criticidade, de lista técnica de dados mestres, tudo isso são informações dos ativos para a gente poder gerenciar melhor o nosso processo, né? E aí, trazendo já um pouco aqui sobre esse segundo ponto que o Jefferson colocou aqui, que é a criticidade do
dos equipamentos, né? Então, o crítico A precisa ser tratado de maneira diferente do crítico B, que tem que ser tratado de maneira diferente do crítico C. Se a gente tratar o A, o B e o C da mesma forma, não precisa política, não precisa gestão, não precisa estratégia, né? Então, hoje, pessoal, é muito comum, né? Talvez pegarem estratégias mais genéricas e aplicar dentro de um sistema de manutenção. E uma coisa que eu tenho promovido muito no mercado aqui da Confiabilidade é que o plano ele é um produto da estratégia de manutenção, ele não é a estratégia de manutenção. Tá? Esse é um ponto muito importante para a gente alinhar conhecimento aqui, né? Então, tudo que a gente organiza, define e consolida dentro da estratégia tem uma saída que é o plano de manutenção, né? Então, o plano ele acaba sendo um produto da estratégia de manutenção, que aí vai vir lá a preditiva, a inspeção, a calibração, a manutenção preventiva e todas as outras técnicas, né, que a empresa vai estar aderindo aí dentro desse processo, né? E acho que a parte de melhoria contínua, Jefferson, pode maximizar para nós aí, a parte de melhoria contínua que a gente tem, né, olhando o terceiro quadradinho que o Jefferson trouxe ali, estudos, FEMECA, RCM. Pessoal, não sei o quão vocês estão habituados, né, a utilizar a inteligência artificial, mas uma coisa que eu quero dizer para vocês, né, e isso tem uma mensagem do CEO do LinkedIn, né, se eu não me engano foi ele que falou, que não é as pessoas que vão ser substituídas pela inteligência artificial, mas as pessoas que não souberem utilizar a inteligência artificial serão substituídas. Porque hoje nós estamos num movimento crescente dentro do Brasil e está numa esfera globalizada também, essa tendência da inteligência artificial. E quando a gente olha para o nosso segmento, né, da área industrial, da área da engenharia, não saber utilizar uma ferramenta, né, acaba não nos tornando também competitivo dentro da nossa posição, e a gente acaba deixando também a empresa numa condição vulnerável, né? Eu me lembro, eu fiz o treinamento de RCM lá atrás com o Denis Mortellari da SQL, né? O Denis é um grande mentor meu aí na parte de... E tem gente aqui na live que já trabalhou comigo também, a gente fez essa formação junto, né? Imagina, pessoal, fazer hoje toda uma implementação de RCM nos moldes que era lá atrás. Quando a gente transfere para a atualidade, o Jefferson comentou com muita propriedade, né? Ele utiliza hoje o copiloto para poder fazer aí a estratégia dos planos e a organização, né? Então, a gente precisa saber utilizar as ferramentas que tem em mãos para poder entregar o resultado que a gente precisa, né? Então, isso é o quê? É o conhecimento somado com a experiência. Né? Não adianta eu conhecer se eu não saber fazer, né? Se eu não souber, eu posso contratar e alguém faça. Né? Mas eu preciso conhecer os recursos que o meu sistema entrega, o que a política pede e como que eu vou gerenciar para poder atingir a melhor performance dos ativos físicos, né? E aí a gente tem como consequência, né, de tudo isso, né, que é o último quadradinho para deixar o Alan falar um pouco aí sobre a tecnologia. O plano de manutenção ele é um produto da estratégia que a gente gerencia no nosso dia a dia, né? Então o PCM ele não cria plano, ele é um grande gerenciador dos planos de manutenção, né? E aí, pessoal, a minha experiência me traz uma questão muito importante. Eu não sei o quão vocês estão atentos a isso, né? Mas quando a gente faz a configuração do plano de manutenção, tem dois itens que é extremamente relevante, que é fator de deslocamento e horizonte de abertura. Né? Se a gente não categorizar e não organizar muito bem esse fluxo de abertura de ordens, né? Por exemplo, uma parada anual, que ocorre a cada 12 meses. Quanto tempo antes essa ordem tem que disparar no sistema para mim startar o meu processo de planejamento, de compra? Muitas vezes tem materiais que eu estou trazendo do exterior, né? Que leva no mínimo 90 dias. Né? Então, quando a gente estiver concebendo a nossa estratégia dos ativos, a gente precisa estar atento ao sistema que a gente utiliza, a forma como está cadastrado e a forma que a gente vai agregar valor dentro desse processo para poder fazer com que o plano seja execuível e não fique simplesmente um plano no sistema que foi criado porque foi pedido para colocar no sistema, né? É muito comum a gente ouvir também, mas eu digo para vocês que não é normal, né? Utiliza o plano do fabricante, né?
O fabricante ele concebe o equipamento numa condição, né? E como eu venho de confiabilidade, eu acho que tem muita gente aqui. O plano do fabricante ele é o básico do básico, né? Se a gente fizer o que o fabricante está pedindo, vai quebrar, porque ele produz o equipamento para uma determinada condição. Imagina um motor numa fábrica de celulose e um motor numa plataforma de petróleo, né? Na costa, né? São condições totalmente diferentes. Nível de agressividade do mar, né? Na fábrica de celulose, toda a condição de licor, de polpa. Então, tem característica, tem a mesma função, mas está em locais diferentes, né? Então, a gente precisa se atentar, né? Como o Jefferson comentou no início aí, né? Entender o ativo, o equipamento, o sistema, o processo, definir muito bem a política, as estratégias, ter a criticidade muito bem definida, fazer os RCMs e utilizar principalmente. Eu recomendo vocês hoje, né, utilizarem aí a inteligência artificial para conceber as estratégias de vocês, né? E entregar um produto que é um plano de manutenção execuível, né? Onde a gente consiga, de fato, realizar. Acho que é isso, Jefferson. Espero ter respondido a tua pergunta. E se ficou alguma dúvida aí, pessoal, pode colocar no chat aqui também. Cara, muito bom, muito bom. Essa é a visão, né? É a visão que todos hoje seguem, né? Então, tem que criar ali uma árvore de ativos para que você possa ter dados fidedignos, que é o que a gente vai falar depois, né? Mas muito bem colocado, né? Usar a inteligência artificial, porque quem não usa a inteligência artificial, com certeza vai ficar para trás, né? Então, eu até estava vendo hoje uma matéria que em 2025 começa a computação quântica com inteligência artificial, né? Então nós vamos evoluir praticamente 100 anos em um ano a partir de 2025 para 2026, quando entrar a computação quântica com a inteligência artificial, terão muitas descobertas, né? Então não tem para onde correr, esse é o futuro. Muito bem, então agora seguimos com a parte 2 ali, a parte de tecnologias, né? A parte ali de programação, toda a parte aqui de execução e até a chegada desses dados no SAP, né? Como é que a tecnologia, Alan, vai nos ajudar ou nos ajuda, né? Eu sei muito bem disso, trabalho com mobilidade já desde 2020, né? E sei quais são os inúmeros ganhos que isso dá aí para o PCM, né? Então, quando a gente fala da nova era da gestão de ativos, a gente está falando de sensor, de mobile, né, de celulares na mão do técnico lá em campo, 2, 3 quilômetros de distância do PC. Eu sou da época do TPM, Tiagão também, que abrir nota tinha que ir lá no W21, no computador, com a cadernetinha lá anotado, o que, que eu vi no campo, né? Então, quando a gente ainda era honesto, até abria, mas muitos olhavam lá e pensavam e falavam. Pô, todo mundo passa por aqui, ninguém registra, por que que eu vou dar um de herói de registrar? E depois você vai vir para mim consertar ainda, né? Então hoje com o celular lá no campo não tem esse risco do técnico vir no computador, esquecer a senha, aí logar, colocar a senha do outro e gera todo aquele transtorno, né? Hoje a tecnologia nos ajuda, então eu queria que você nos falasse um pouco sobre isso, né? Com toda a tua experiência, passar a palavra para você aí, para você nos ajudar aí a dizer o que que você nos traz de experiência e novidades aí para esse mercado. Show de bola. Todos me ouvem bem, né? Então vamos lá. Quando a gente criou a SAT lá atrás, em 2016, a gente já está entrando no 10º ano de SAT. Um dos principais pontos é o que você comentou sobre confiabilidade desse dado, voltar corretamente para o SAP. E por mais que quando você fala sobre esse cenário de o formulário em papel e alguém entregando para um programador para inserir ali a nota dentro do SAP ou ele mesmo inserindo, pode parecer um pouco longe, não é, né? A gente acaba vendo esse cenário em muitas empresas ainda, né? A gente acaba verificando que mesmo em empresas grandes, em alguns processos, a gente ainda carece muito de informatização, de digitalização. E um cuidado que eu sempre gosto de colocar é que não simplesmente digitalizar o que está no papel, né? Então, pegar lá aquele formulário, colocar no celular e achar que aquilo ali vai ser a bala de prata para a confiabilidade do dado, né? Então, a gente sempre tem uma preocupação muito forte de treinamento, de mostrar o quanto que isso verte em benefício
para a própria manutenção. Tirar justamente isso que você comentou, eu sei que foi um cunho mais de cômico, né? De pô, vai voltar para mim, realmente existe essa percepção dentro dos times de manutenção, né? E mostrar que não, aquilo ali vai melhorar na saúde do meu ativo, na durabilidade dele, confiabilidade, disponibilidade, isso verte algo bom para todo mundo. Isso falando na pontinha do iceberg, que é a inspeção ali para a nota. Mas quando a gente fala de ordem, quando eu já vou falar dos serviços, eu gosto muito quando o Thiago colocou ali, né, que a pessoa também é um ativo, falou muito da parte de produção, de performance do ativo. Eu gosto de trazer esses mesmos conceitos para pessoas. Então vamos lá, eu tenho um ativo ali que ele é criticidade A, eu tenho que ter mais treinamento, mais cuidado, mais habilidade para fazer. Ok, onde que eu vou saber que o Thiago é o melhor executante para fazer? Onde que eu vou saber que o Jefferson é a pessoa mais performática para executar algum tipo de atividade num sistema específico? E a SAT ela nasceu um pouquinho com esse viés de ganho de capacidade produtiva dentro dos times de manutenção. Claro que a gente vai falar sobre toda a questão de voltar esses dados de forma confiável, com toda certeza. Mas se eu já tenho a possibilidade de aumentar a capacidade desses times, opa, vamos já aproveitar esses projetos com esse viés. Então, a SAT nasceu dessa dor de produtividade. Quando a gente entrou principalmente em oficinas de material rodante, eu chegava a ter 200 mantenedores dentro de uma oficina, né, num cenário específico. Muita gente, né? E a gente ouvia, voltando para a história ali do papel, muito gestor de manutenção falando que pô, eu tenho que correr atrás dos meus times, não sei o que estão fazendo, se estão fazendo no tempo certo, eu até tenho lá o que o fabricante coloca, mas será que a cronoanálise está certa? Então a gente acaba elevando nesse sentido. Então, beleza, vamos fazer cronoanálise dessas atividades. Eu até, via sistema, eu já começo a dizer, ó, de acordo com as tuas últimas execuções, vamos ajustando o teu tempo planejado aqui, até sugere para a própria engenharia de manutenção, né, alguma correção, acende um sinal de alerta, às vezes para a engenharia se o que está no checklist lá, a gente sabe que realmente é um ponto de dor, né? Se o que foi definido dentro da estratégia está sendo executado, que é um outro ponto muito importante, né, dentro da mobilidade, né, eu consegui colocar os checklists de fato ali para que as pessoas vão dando os cheques que foram realizados ou não. Enfim, aí a gente começou um trabalho muito forte nesse sentido. Como que eu resolvo? Então, beleza, eu digo aqui que as pessoas principais para executar dentro do sistema são as melhores e eu acabo ajudando a fazer esse planejamento barra programação que a gente está vendo em 2 quadrados ali dentro desse nosso fluxo, de forma facilitada para campo. Eu consigo destinar as melhores equipes para executar e quando cai no celular dessas equipes, que elas consigam trabalhar ou de forma offline, né, que a gente sabe, vamos pegar um porto, quilômetros de extensão, né? Então eu vou sofrer com problemas de conectividade e eu não posso limitar lançamento de informações, né? Aqui eu estou falando desde ponto de medição, estou falando de falhas mesmo, e isso que a gente trabalha muito forte. Outro cunho muito forte que a gente tem dentro das nossas aplicações barra aplicativos é quanto à usabilidade, né? Eu não posso colocar uma tecnologia, a tecnologia tem que impulsionar, não travar processo, né? Então eu não posso colocar algo que não vai encaixar na rotina dos mantenedores. Então aqui a gente sabe que eu já estou colocando algo a mais, entre aspas, né? A gente sempre trabalha ali no convencimento que ou eu estou substituindo um papel, ou eu estou trazendo ali mais facilidade e assertividade para o trabalho dele, e a gente tem um trabalho muito forte. Eu tendo as equipes certas destinadas, tendo os dados confiáveis lançados lá no campo,
sejam da natureza que for, aí eu vou para o terceiro ponto. Eu estou falando bem abrangente, tá, pessoal? Depois a gente pode até detalhar mais cada um desses pontos. Eu tenho a parte de volta desses dados lá para o SAP ou para o ERP, né? De forma muito mais assertiva. Vou dar um exemplo do que a gente viu na prática mesmo. Pense lá, algo que é lançado lá na EW41, EW42, de forma manual, 1h30. Eu já vi muitas vezes sendo lançados, quando vê no papel, 1,3. O SAP, ele é decimal. Então, daí você vê 1,3, que na verdade é 1h20 e tantos minutos ali, e era para ser 1,5. Um exemplo bobinho aqui, mas que realmente acontece, de fato, é um dado que, se eu estou colocando tarifa em cima dessa hora de mantenedor, vai impactar em N processos contábeis de manutenção, plano, tudo isso. E quando a gente traz essa interface lá com o SAP de forma transparente para o usuário, eu tenho um dado muito mais confiável para todo mundo, ou startando planos, ou algo de preditivo, uma série de situações. Aqui eu falo um pouco sobre programação e planejamento. Até o Thiago e o Jefferson comentaram sobre a questão de sensoriamento, acho que a gente pode até falar um pouquinho depois, mas é algo também de forma mais automatizada ainda, né? Eu consegui captar dados desse meu ativo ou em tempo real, ou simplesmente colocar alarmes dele ali, acompanhar com ponto de medição dentro do SAP, ou casar isso com as estratégias. A busca pelo WCM, né? Enfim, pessoal, eu quis trazer aqui onde a gente tem trabalhado mais fortemente, né, dentro das empresas em diferentes cenários, tá? Isso num cenário desde ativo linear até industrial, passando por rodante, é bem heterogêneo que a gente pode aplicar isso. Não sei se o Jefferson quer falar mais algum ponto. Foi perguntado se a gente está transmitindo alguma tela, não, é mais comentário mesmo. A gente pode enviar depois materiais sobre essas questões, a gente tem algo mais direcionado sobre programação e execução. Legal, muito bom, Alan. Que visão, né? Tem a nossa parte prática ali, né, Tiagão? E tem o Alan aí, que é toda a parte estratégica de tecnologia envolvida para trazer a excelência operacional aí nos processos. Pessoal, aproveitando, podem deixar no chat aí algumas perguntas, porque agora a gente vai passar ali para a parte 2, né, que é a parte de gestão de ativos ali do LCC. Então, nessa parte de PCM, você que é de PCM, quer deixar a tua pergunta, aproveita e deixa nos comentários aí no chat aí, que nós estamos aqui de olho e a gente vai respondendo à medida que possível. Dessa primeira parte, né, então os dados lá foram construídos, a árvore lógica de ativos, né, foram feitas com rastreamento no campo, identificado todos os ativos, foi criado a ABC, criou plano, entrou aí para o planejamento, programação e encerrou lá 2 quilômetros de distância da oficina, né, com a mobilidade, né, com toda essa parte de tecnologia, e esses dados entraram para o RP, né? E aproveitando, né, a SAT, ela trabalha também com empresas que não é SAP, né? Então, aqui, nossa, toda a modelagem, 80, 90% das indústrias hoje é SAP, então a gente desenhou. Mas se a tua empresa não tem SAP, não tem problema, a SAT também atende aí empresas com outros ERP também. Então, pessoal, dessa primeira parte, né, ficou alguma dúvida? Vocês estão transmitindo alguma tela, né? Nós estamos apenas compartilhando ali o ecossistema, está sendo gravado, tá? Então, depois, se você quiser ouvir novamente, então vai estar ali gravado. Vou disponibilizar o link, né? Eu acho que eu tenho que mandar, acho que vocês não vão conseguir pelo chat aí o link da gravação. E ele demora um pouco, tá? Então, provavelmente só amanhã eu vou conseguir ali deixar a gravação para vocês. O material completo, tá? Tem mais aqui 40 slides aqui da excelência operacional. Eu vou mandar também para vocês, né? Todo o material
que está composto aqui a nossa discussão. Nossa discussão é o desenho, né, do ecossistema para essa nova era da gestão de ativos, não só mais lá o quebra-conserta, ou até mesmo uma boa construção da árvore lógica, isso não é suficiente, né? Então as tecnologias elas vêm para trazer mais fidelidade aí aos dados e a gente possa trabalhar esses dados para assertividade ali na gestão de ativos. Então, pessoal, para a gente partir para a fase 2, Lucas Santos, ele está com a mão levantada. Se você quiser fazer tua colocação, tua pergunta, pode abrir, Lucas, o microfone. Pronto, obrigado, Jefferson. Boa noite, pessoal. Mais uma pergunta sobre o uso de celular em campo, né? Porque aqui nos nossos projetos de mobilidade a gente tem muita área classificada, né? Praticamente a planta toda, que é petroquímica, e isso encarece demais os projetos de mobilidade. Eu queria saber se, na sua experiência aí, outras empresas têm o mesmo problema e como é que vocês lidam com isso. Perfeito. A gente tem sim bastante projeto diferente, vamos colocar assim. Desde empresas que eu não posso nem ter um tipo de dispositivo, então a gente tem alguns dispositivos que eles estão homologados pela própria TI da empresa, então tem como ir para esse ponto. Quando a gente vai para plataformas de petróleo, por exemplo, já tem um dispositivo da Zebra específico que é anti-explosivo, que tem uma série de condições nesse sentido. Quando é algo somente relacionado à segurança do trabalho, que já passamos também, nós conseguimos demonstrar algumas coisas que a gente consegue reduzir o risco de acidente com aquilo. A gente teve na Rumo um projeto que estava sendo barrado de inspeção em trecho, porque, segundo os técnicos, acabava tirando a atenção da pessoa, ela podia tropeçar. Não, a gente conseguiu colocar de outras formas ali, que ele só ia, via procedimento, lançar os dados ali quando ele estivesse parado entre vagões, faria aquele lançamento. Coloca o celular preso no colete aqui. Coloca alguns, tem também Smart Glass, né? Não sei se vocês já viram, que também tem Android no óculos. Tá? Depois, se vocês quiserem que eu mande algum material quanto a isso, e você consegue, inclusive, com EPI. Tá? Você coloca no óculos aqui, eu consigo enxergar como se fosse um celular, e aqui do lado eu tenho um touch que eu mexo como se fosse um celular, e ele está vendo aqui, sem tirar a visibilidade dele. Então, algo mais realidade aumentada ali a gente consegue fazer. Então, tem vários pontos que a gente consegue estudar, né, ver quais tipos de dispositivos estão homologados e benchmark, né? Isso eu acho que é o melhor ponto aqui, que como a gente trabalha num ambiente bem heterogêneo, poder trazer soluções de outros cenários ali para vocês. Legal, pessoal. Mais alguém com alguma pergunta aí? Para a gente passar aqui para a parte 2? Vamos então partir para a parte 2. Pessoal, então aqui seguindo o nosso fluxo, né? A gente entra então com os dados fidedignos, né? Então, se a sua empresa ainda não tem tecnologia, ainda está lá no IW21, é bom fazer um planejamento aí para adquirir essas tecnologias para que você possa melhorar cada vez mais aí o teu processo, a melhoria contínua, né? Então, se vocês quiserem depois, o Alan deixa o contato dele ali e aí ele faz uma apresentação mais específica para vocês aí da tecnologia, né, ou das tecnologias mais apropriadas aí para o teu processo. Então, com isso, pessoal, a gente segue ali com esses dados, então, fidedignos dentro do RP, e aí eu consigo trabalhar ali esses dados aí no LCC. Então, o que é LCC? É o ciclo de vida do ativo. Então, tem muitas empresas buscando estar aí com esse estudo, né, em dia, né? Então, eu estou desenvolvendo um display que você consegue ver todos os seus críticos A, qual é a porcentagem de vida ali daquele ativo, e aí você começa a ter um estudo, né? E aí os ativos que passam ali de 85, 90% da sua vida útil, você já começa a colocar ele no escopo
para análise, né? Se vai ter ali uma reforma, se você vai substituir, sempre olhando para a demanda futura. Então, se você tem uma demanda futura de aumento, né, de volume de vendas, e aí você tem que preparar teu ativo para poder atender ali aquela demanda, né? Então, não adianta eu ter ativos super tecnológicos produzindo muito produto e não tem para quem vender, né? Não tem uma venda. Então, tudo tem que ser conforme a demanda, a tua análise de demanda, aí sim você vai trabalhar a performance ali do seu ativo. Muitas empresas às vezes estão com o ativo já depreciado já há anos, mas ela entrega ali o volume que precisa para o forecast, né, para a tua venda. Então tem que ter análise, não é querer sempre fazer a substituição, colocar tudo tecnologia 4.0, uma super máquina se não tem demanda de venda. Então tem que ser bem casado aí, de acordo com a demanda tua for alta, sim, você precisa aumentar a performance ali do teu ativo para poder atender ali a tua demanda. Então o LCC ele vem para isso, né? Para você ter ali teu display, saber se você tem uma demanda para o futuro muito maior do que o presente, e você tem que ter os teus ativos ali renovados para você poder atingir aquela demanda. E também para você manter o teu parque tecnológico com tecnologias atuais, né? Então, por isso que vem aí os fortes estudos de LCC para saber exatamente aonde eu vou ali investir meu dinheiro para que eu possa ter um desempenho, uma performance boa ali dentro dos meus ativos. Ah, e aí, pessoal, a gente começa a se deparar com muitos dados que não são reais dentro do SAP, né? Dentro do SAP aqui, que é o caso que nós estamos mostrando. Muitos técnicos abrem ordens de um ativo e aí coloca material de um outro ativo, né? E aí isso bagunça todo ali o teu histórico de dados dentro do RP para você tomar a decisão. Então tem que fazer um trabalho forte de conscientização dos técnicos, de colocar os materiais exatos no local afetado, né? Eu já vi caso de um técnico numa parada, ele está executando uma ordem e aí essa ordem não estava liberada para ele, que era o trabalho que ele estava fazendo, tinha uma outra ordem liberada que não tinha nada a ver. E aí ele precisava adiantar aquele trabalho, ele encaixou o material de um outro ativo dentro daquela ordem para ele poder não ficar parado, né? E aí o que acontece? Você não tem dados fidedignos de custo dentro do seu ativo. Isso compromete lá o estudo de custo do seu ativo na hora de fazer o LCC. Então a gente está fazendo, né? Existem várias formas de fazer LCC. Você pode usar a inteligência artificial para te recomendar, de acordo com os dados que você tem em mãos, e ele vai te recomendar algumas formas de fazer LCC. Uma das mais fáceis, né, é se você tiver a sua controladoria, os custos de depreciação, então você consegue pegar os ativos que já foi depreciado e aí você coloca esses ativos, né, como ativos que vão precisar ali entrar no seu portfólio. E aí você pega todo o histórico de custo desse ativo e o custo de um ativo novo. Então você vai fazendo, entrelaçando esses dados, né, essas porcentagens de quanto você já gastou referente a um ativo novo, se esse ativo já está depreciado ou quantos por cento, né, ele já está ali para o final da sua depreciação. Então tem que haver um contato muito forte com o setor de controladoria, que é o setor que tem esses dados, né, e você vai compilar esses dados juntamente com os dados ali de seus custos, né, custos de manutenção atuais, né, e também o histórico. Então, todas essas porcentagens com base ali no que o fabricante diz ou no base que você planejou no teu budget, você consegue tirar ali em qual é a porcentagem que esse ativo está no seu ciclo de vida. E aí, aqueles que estão ali acima de 90%, 95%, ou sei lá, já bateu ali perto dos 100%, você vai colocar no teu portfólio para você fazer a análise aí se você vai reformar, descartar ou, né, vai fazer apenas uma boa preventiva naquele ativo. Então, tudo isso é a parte de gestão de ativos ali, o que a norma ela sempre vai mencionar, né, desde o nascimento até o descarte. Então, essa é uma fase ali que está no final da curva da banheira e é o momento de você analisar se você vai descartar e colocar um novo, porque tem uma demanda muito alta, então compensa mais eu sucatear tudo. E aí eu vim com uma máquina de última geração que produz 4 vezes mais do que a atual produz. Então, tudo isso são informações que vai ser utilizado para tomada de decisão. Então, até na imagem, vou aumentar a imagem aqui novamente.
ela tem uma separação ali, uma linha vermelha que separa o OPEX do CAPEX, né? Então, os CAPEX são investimentos que você vai injetar ali no ativo para poder dar uma sobrevida para ele, para você poder ter ali novamente um baixo índice de quebra e uma performance maior. Então, tem uma empresa que eu participei de um trabalho, estava quebrando, e aí o pessoal não sabia o que fazer. Eu falei, você tem que parar, fazer uma parada e fazer um retrofit. E aí a tua quebra, ela diminui. E aí, ao longo do tempo, ela vai aumentar novamente, porque vai ter os desgastes. Mas você tem que ter essa quebra de ciclo de alto índice de quebra, fazendo ali uma boa reforma, né? Ou às vezes, o caso até de substituição por uma nova tecnologia. Mas então, pessoal, a parte 2 é ISO 55000, é gestão de ativos, e é LCC, que é o coração da tomada de decisão ali para os nossos CAPEX, né, os nossos investimentos. E o OPEX que a gente já comentou, as rotinas, né, são aquelas manutenções planejadas que já está dentro do budget, que você já está acostumado ali a fazer. Agora, no 2, já entra investimento. E todo investimento é super importante, né, para que aumente o valor do ativo da unidade. Então você tem ali o RAV, que é o valor, quanto a unidade que você trabalha vale, né, atualmente a um preço de valor contábil de venda. Então o diretor ali, o acionista, ele quer saber como é que está o RAV. E aí, se você faz paradas, grandes paradas, e usa muito OPEX, você deixa de usar investimentos e aí o seu valor contábil ele vai diminuindo. Então você vai automaticamente sucateando a tua unidade. Então por isso que é muito importante ter essa análise LCC, investimentos no seu ativo, para que o valor do ativo, né, o valor dos ativos, ele passe para um patamar superior e aí a tua unidade ela tem um valor de venda contábil um pouco maior. Então isso tudo é análise desde o nascimento até o descarte do ativo, e aí essa parte é muito importante, você ter dados fidedignos ali dentro do SAP. Bom, quer começar, Tiagão, comentando sobre isso aí um pouco, ou o Alan, vocês que decidem aí, o que você Eu quer posso. comentar? Vamos lá, Tem então? mão levantada aqui, Jefferson. Tá, Tem mão é o levantada Guilherme, aqui. né? Tá, Guilherme, Isso. quer aproveitar, Guilherme? Isso, primeiramente, boa noite aí e parabéns e obrigado pelo compartilhamento aí de toda a prática. Eu sei que não é de agora que vocês vêm fazendo isso. Não é de agora também que eu conheço o Thiago Lopes. Acho que desde a época que ele tinha bastante cabelo, né? Que era cabeludo. Verdade, cara. E não tinha barba ainda, né? Não era nem branca. Agora inverter. Fui um dos liderados dele aí. E desde então, né? Desde aquela época já aprendi bastante com ele. E, na verdade, minha pergunta, eu acho que é o que algum colega fez aí no chat, é referente à inteligência artificial. Acho que o Thiago comentou antes ali, né, no plano de manutenção, o uso da inteligência artificial. Agora o Jefferson também falou no LCC também. Falando disso, tem alguma ferramenta específica, né, conectada com inteligência artificial que vem se usando aí, que vem facilitando essa rotina aí, né, voltada para planos de manutenção, ou enfim, ou no próprio LCC também, que a gente possa, enfim, ter um Bom, da minha parte, eu uso muito o Copilot, né? Que é uma ferramenta da Microsoft. E aí você tem que aprender, né? Tem muitos vídeos no YouTube ensinando a fazer prompts, né? Que é o comando ali que você vai puxar da inteligência, porque você tem que usar a inteligência para trazer mais inteligência da inteligência artificial. Então, ao longo do tempo, eu costumo pedir quais são os modos de falha daquele equipamento. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma bomba Gorator, que é uma bomba bem complexa, né? Bem diferente das KSB da vida aí. É uma bomba bem complexa, então não se tem muito conhecimento. Então, o que que eu pedi para o Copilot? Me traga quais são os modos de falha da bomba Gorator X, né? Número de série e tal. Aí a inteligência artificial pode ser até o chat GPT mesmo. Ele vai te trazer quais são os modos de falha. E aí, depois disso, você fala: você pode me trazer um plano de manutenção para me colocar com uma frequência? Ele vai te trazer todas essas informações, que é o FEMECA, né? Então, ele já faz para você toda aquela planilha de estudo, como que o equipamento falha. Então, você vai, pergunta para ele, já te traz todo pronto, né? O plano prontinho, a inteligência artificial já te traz,
E aí, né, eu utilizo, né, a chave modelo dentro do SAP com a transação CA10. Então, a CA10 dentro do SAP, você coloca toda essa instrução de trabalho que a inteligência artificial te dá, e dentro do plano de manutenção eu não preciso fazer aquela rota toda. Eu já coloco dentro de uma chave modelo e usando a mobilidade você só vai dando OK no que você vai, no que ele coloca com você como plano de manutenção. Encontrou uma anomalia, já abre a nota direto ali no não OK, tá? Então, essa inspeção ou as substituições de equipamentos que vêm, já vem sempre já com a inteligência já te fornecendo. Então, eu particularmente uso assim, né? Recentemente, em 2 semanas, né, eu treinei um planejador de manutenção, ele construiu 260 planos de manutenção usando o Copilot. Então, a unidade ela tinha 180 planos, ele fez quase o dobro do que já tinha ao longo dos anos, né? 180 planos de manutenção, uma unidade pequena, ele conseguiu criar 260 planos ali usando o Copilot, né? Pegando, colocando na chavinha modelo, e aí depois ele foi colocando os planos lá. Então, é a forma de que eu uso, tá? Então, existe algumas ferramentas, né? A própria SAP, ela já traz aí o BTP, com algumas soluções lá para o S4HANA, então já vem aí para 2027 forte, né? Essa parte da própria SAP te ajudando aí, não só na parte de planos, mas também na parte analítica, né? Com os BIs, não vai precisar usar Power BI, a própria SAP ela já vai te fazer o BI até mesmo para o PCP, saber quanto que eu preciso comprar de matéria-prima para o mês seguinte, né? Então ele vai pegar todas as notas fiscais de saída, o próprio sistema, todos os históricos de compra e vai te falar, ó, para o mês que vem você vai precisar de X, com uma taxa de erro aí mínima. Então, quer dizer, vai facilitar muito a vida aí para os próximos anos com a inteligência artificial, mas hoje a gente consegue já muito bem aí o Copilot, o ChatGPT, né, fazendo a mesma coisa que antes a gente tinha que sentar com 10, 15 pessoas. Hoje você faz uma pergunta, sabendo perguntar com prompt, né? E aí depois ele te dá uma resposta, você joga, pede para ele trazer um pouco melhor, ele ainda melhora aquilo que você tá perguntando, então tá bem fácil, né? Eu não sei, Alan, Thiago, se quer colocar uma forma diferente? Acho que mais adicionar, Jefferson, em cima do que tu trouxe, e talvez contribuir um pouco para a pergunta do Guilherme. Eu acho que eu utilizo também o Copilot, o ChatGPT, tem o Popeye também, né, que eu utilizo para outros fins também, mas quanto mais dado técnico a gente tiver para poder descrever, ó, tô com um redutor, modelo tal, carcaça fundida, acionamento duplo, etc, etc, tudo que tu colocar lá e saber perguntar para ele, ele vai te entregar um monte de informações, né? E aí é utilizar de fato a inteligência do engenheiro de manutenção, do engenheiro de confiabilidade, para poder avaliar se realmente aquilo que está vindo faz sentido, né? Então, de maneira prática e objetiva, é saber perguntar, saber interpretar o que está vindo, né? Avaliar se tem contexto técnico ali ou não, porque eu já vi muito volume de plano sendo entregue numa condição que tu olha e digo, não, isso aqui não faz sentido. Faz sentido o que está escrito, mas quando tu olha para a realidade, a gente acaba perdendo o contexto, né? Por isso que quando a gente vai, eu tenho ido a cliente, estou fazendo um trabalho de controle inicial em um dos clientes, ele falou que eu tinha 6 meses para fazer o trabalho. Eu falei, não preciso de 6 meses, preciso de 3 meses, né? Pô, mas como? Todo mundo está pedindo 6. Eu falei, bom, aí deixa comigo que a estratégia é minha, né? Então a gente precisa saber de fato utilizar a ferramenta. E uma das formas é perguntar, questionar e saber fazendo o cross-check aí acaba agregando bastante valor aí. E retroalimentar, né, Thiago? Porque ali eu vou ter. Eu sempre falo que a IA é como se fosse uma criança. Então, se você chegar e perguntar sem treinar ela, sem ensinar nada, algo vai ser muito diferente se você der contexto, se você falar sobre equipamento, sobre todo o contexto de segmento, de operação. E quando acontecer algo, como o Thiago comentou ali, de ter alguma coisa que não faça sentido, você dá esse feedback para a própria IA e ir calibrando. Quando a gente dá treinamento de inteligência artificial em diferentes aplicações, eu sempre tenho alguns prompts ali que a gente já deixa para ir calibrando. E outro ponto ainda falando sobre IA, e talvez a gente até chegue ali daqui a pouco, é sobre análise de falha, né? Ali eu também
conseguir frente aos sintomas que estão sendo apresentados ao longo do tempo, quem trabalhou, quem foram as pessoas, né, que executaram, se ela tem um histórico. Então, quando a gente fala de mobilidade, eu sei bem assertivo, né? Foi o Guilherme que executou tanto tempo lá atrás, ele tem algum tipo de histórico ali, a gente consegue cruzar muitas informações. E dados de sensores também é bastante aplicável para alertas. Excelente. Muito obrigado. Foi mesmo bem esclarecedor. Obrigado. Legal. Então, sobre o LCC, Tiagão, quer comentar alguma coisa aí? Rapaz, é um assunto que eu gosto tanto, se não deixar eu vou ficar falando a noite toda aqui, mas vamos lá. Eu acho que quando o Jefferson trouxe esse segundo ponto do LCC e falou de CAPEX, aí, de OPEX, o que eu aprendi, inclusive, com o Jefferson, pessoal, a gestão de ativos nada mais é do que a gestão do ciclo de investimentos, certo? A gente está sempre renovando, né, o nosso portfólio de ativos físicos, né? Então, a partir do momento que a gente tem uma boa gestão de ciclo de investimento, a gente consegue fazer de fato uma boa gestão de ativos, né? Obviamente, precisa ter prioridade, saber o que está trocando, qual é a tecnologia, qual é a qualidade do que está vindo. E um ponto muito importante também, que a gente precisa se atentar, quanto maior o CAPEX, o OPEX também vai subir, né? Não imagine que o OPEX vai reduzir no primeiro ano, segundo ano, por dois motivos, né? Primeiro, porque toda a linha de depreciação do CAPEX, ela entra numa bottom line lá de depreciação dentro do OPEX. Então, todo gerente de manutenção aí que tem o orçamento, pode olhar lá, né? Tem uma linha lá de depreciação, né, que a controladoria calcula e diz, veio tantos milhões de CAPEX do último ano, esse ano aqui está entrando tanto de depreciação. Então, isso já é uma fatia do próprio orçamento de manutenção, certo? Então, é importante ter esse olhar e saber, né, que a partir do momento que nós estamos adquirindo uma nova tecnologia, né, e aí o Jefferson falou muito aqui no LCC, né, que é o Life Cycle Cost, né, e aí é o custo no ciclo de vida do ativo, né. Eu costumo dizer que preço é o que a gente paga e valor é o que a gente leva para casa, né. E pessoal, é um paradigma muito grande, é um desafio, né. E por isso que eu digo e convido todos vocês aqui, cara, abracem o cara de suprimentos, tragam ele para o lado de vocês, né? O gerente de suprimentos é o maior parceiro de vocês para poder implementar essas três sopas de letras aqui, que é o LCC, né? Se você não tiver uma boa parceria, uma boa política de relacionamento com o gerente de suprimentos, você vai se frustrar, porque precisa subir para a controladoria, né? Eu já tive casos que falei, cara, eu quero esse aqui por esse motivo. Cara, então vamos lá na controladoria comigo, senão vai dar compliance, né? E quando a gente fala em LCC hoje, na teoria, coisa mais linda a gente vendo, né? E tem resultado. E aí o que eu trago para vocês aqui é a prática. Crie uma boa política de relacionamento, tenha uma boa base técnica para poder mostrar o porquê que eu quero esta peça aqui e eu não quero esta aqui, sendo que a função é a mesma, mas o nível de qualidade é diferente, né? Criem essa credibilidade para poder gerenciar e começar a praticar, né, o LCC, né? E o LCC pode ser tanto na área de peças, materiais, quanto na prestação de serviço também, né? Pela qualidade assegurada, por uma série de quesitos e critérios que você pode definir, né? Então, acho que fazendo esse panorama, né, da integração de investimentos com custo fixo, né, que são o OPEX, é importante ter essa sinergia e a gente saber que tudo aquilo que está entrando aqui, em algum momento vai estar onerando, né, ou vai estar otimizando aquele orçamento por um determinado período para depois ter aquela redução, né? Não vão na linha de que eu estou solicitando tantos milhões para poder reduzir tantos, né? Eu acho que na emoção a gente acaba fazendo isso, né? Então a cautela nos diz: tenha muito conhecimento daquilo que você tá pedindo, né? Tenha bastante base técnica, persuasão, saiba direcionar, né, a sua vontade, o seu objetivo para ela ser aceita, ok? Então, acho que é isso, Jefferson.
Legal, muito bem colocado aí, que é a parte por isso que tem a tomada de decisão, né? Porque você tem que ser assertivo, senão você começa a pedir investimento para coisas que não precisa e aquilo que precisa você deixa para trás, né? Então, por isso que tem aí a assertividade da tomada de decisão, e porque se você pedir muito CAPEX, a conta volta, né? É o que você estava falando, né? Então, tem que tomar um certo cuidado e aí ser assertivo na tomada de decisão, né? E aí, Alan, o que você nos diz aí? E quando a gente fala ali de custo, eu sempre falo sobre material, né? É, a- Quando a gente vai colocar manutenção que tem é, um certo material que eu posso considerar como classe A, né, como capitalizável ali, é, a mobilidade ajuda no lançamento correto. Até você comentou sobre isso de eu lançar os materiais em ordens erradas, né? Então, quando eu tenho ali a mobilidade para o lançamento do material no ativo correto, eu tenho essa apropriação de custo. Zero erro é forte, né? Mas mitiga esse risco bastante. Então a gente tira aquela questão de vou pagar um monte de válvula no mesmo lugar, vou pegar, lançar sapata de freio quando vai falar de material rodante, tudo no mesmo lugar. Então, eu vejo muito forte nessa questão de materiais, ferramental, meio auxiliar de produção, a mobilidade impulsionando bastante esse lançamento correto e que você vai capitalizar ou não. Muito bem colocado, né? Assim, tem empresas já trabalhando até com delivery, né? No celular, lá a Exato. 3, 4 quilômetros de distância, ele coloca na ordem, e aí lá no almoxarifado ele já tem um pessoal que já recebe a demanda e entrega no lugar. Então o cara, enquanto ele está desmontando uma bomba lá, o selo já está vindo no colo dele para ele fazer a troca, né? Então tem um MTTR bastante reduzido, né? O tempo de reparo usando a mobilidade, é um dos pontos fortes, né? Além do apontamento online, já direto, né? Ele podendo dar o play na atividade ali, e dar o stop, ele já tem o tempo que foi ali o reparo. E esse tempo de entrega, né? Ele não precisa ele ir lá pegar um carro e ir lá buscar a peça, né? A peça pode ir até ele. Então tem muita coisa embarcada aí que reduz muito o MTTR e automaticamente traz aí disponibilidade para o ativo, né? Muito bem. Bom, pessoal, vamos partir para a fase 3, então, aí finalizar com os sensores. O pessoal aí que está aí, né, tem bastante gente até o final. Nós vamos ter certificado, tá? Então fica até o fim aí, não saia, falta pouco para nós terminarmos. E aí você terá o certificado aí também de participação aí dessa live de ecossistema, né? Então, a nova era da gestão de ativos. Muito bom para você saber, né, participar dentro das conversas dentro da empresa quando falarem de ecossistema, né? Então você já tem uma visão aqui 360 de ativos, né? Tudo sobre as tecnologias pro ativo, né? Então vai facilitar bastante aí a condução de projetos dentro da empresa. Bom, tem alguma pergunta, o pessoal do chat aí, para a gente partir aqui para a fase 3? Nossa última parte aqui. Deixa eu olhar aqui no chat. Como se dá uso da IA, nós falamos. Quanto ao rateio dessas apropriações de valores em um centro de custo geral, impacta na análise de LCC? Eu acredito que sim, né? Porque você não vai conseguir fazer a estratificação dos gastos ali dentro daquele ativo, né? Então, a apropriação de valor num centro específico vai dificultar, né? Você pode até conseguir fazer teu estudo, mas você não vai ter uma assertividade grande, né? Então, depende muito do que nível que você vai querer fazer o seu LCC. Se é da área toda, né, que é um centro de custo ali daquela área, ou se você vai fazer ali do módulo dentro da área, né, de um ativo dentro da área, de uma máquina ou de uma linha, que às vezes são centros de custos diferentes, né? Então tem empresas que a fabricação é um centro de custo, o acabamento é outro, né? Então, se você colocar tudo num só, você não vai conseguir fazer um LCC do nível, né, dos níveis que você precisa. Dá para fazer? Dá, mas não vai ter assertividade grande ali, como se você fazer no nível lá da linha, né? Da linha, sim, você conseguiria ter
os gastos de preventiva que você está tendo nela e tudo mais, até mesmo num módulo dentro da linha. Então depende muito do nível que você quer fazer o teu estudo de ciclo de vida aí. Algum comentário diferente, Thiagão? Alan, Não, isso aí, de acordo. beleza? Então, pessoal, vamos seguir aqui para a parte 3, que é a parte de sensoriamento. Vou dar uma ampliada aqui novamente. Então, hoje nós temos muitas empresas trabalhando com sensores, né, para conexão ali no ERP. Sensores de vibração, sensores de energia, sensor de temperatura são os mais comuns. Porém, nós precisamos de conexão com outros tipos de ações também, né? A própria malha da máquina, né? De temperatura ali da máquina, o fluxo da bomba. Então, são sensores com altas tecnologias, como o da IFM, da Baloff, né? E eles têm tecnologia embarcada também dentro deles, né? Então, a gente precisa de tecnologias que recebam essas informações. E aí, é lógico, com parâmetros de limite inferior ou superior, a gente coloque ali alertas, né? Então, entrando dentro do SAP, e aí o Alan, que tem todo o know-how nessa parte aí, pode, né, falar sobre como que funciona nessa parte de integração, se vai ser por API, eu não entendo muito bem essa conexão, né? Eu sei que nós precisamos de ter essa conexão ali, até mesmo hoje em dia tem muitas empresas que fornecem sensores de vibração, mas aí não tem essa conexão com o SAP, e aí o pessoal do tático, né, o supervisor, o planejador, o analista, eles ficam de olho ali numa TV e tal. Mas aí depois, na sexta-feira, depois das 5, só vai ver na segunda-feira. Então, tem muitas que vai direto para o celular do técnico, mas é diferente de ir como uma nota de emergência dentro do celular dele. Então, os técnicos eles ficam de plantão, olhando as notas de emergência de máquina parada, e aí se você consegue fazer uma conexão que isso caia também para ele como uma imediata, ele vai lá já olhar naquele momento o que está acontecendo. Não que ele já resolva, mas ele já dá um check, né? Então, isso pode trazer grandes resultados aí para a disponibilidade do ativo. Então, né, Alan, o Thiago, se quiser comentar, como já de rotina, o Thiago começa, o Alan termina. Como que você enxerga aí, Thiago, a Vamos lá. confiabilidade, como é que isso ajuda, essas tecnologias? Olha, pessoal, eu estava prestando atenção no que o Jefferson estava falando e trazendo uma conexão com tudo aquilo que eu já vivi, né? E eu costumo dizer, né? Eu tenho algumas frases, algumas palavras, né? A preditiva não é a confiabilidade. É importante que a gente saiba disso, né? Muitas vezes se implementa uma preditiva, se acha que está implementando uma área de confiabilidade, né? Então, quando a gente investe, né, em tecnologia e tem dados, tem sensores, tem sistema, né, essa integração ela beneficia os resultados da excelência operacional por meio de uma boa análise, de um bom programa de manutenção, de uma correta gestão de ativos e principalmente por um bom direcionamento da cultura de confiabilidade, né? Então, eu não consigo me ver hoje dentro de uma fábrica sem sensores para poder te trazer dados e sinais dos equipamentos para a gente tomar decisão, né? Hoje ficou muito mais assertivo, né? A gente tomar decisão com base nas informações que a gente recebe dos sinais. E aí tem a capacitação do profissional, né? Acho que o Alan comentou muito da parte de pessoas, né? A gente precisa capacitar também aí o profissional que está à frente disso, aquele que está analisando os dados, está direcionando as tomadas de decisões, né? Recém chegou a tecnologia, né, nos últimos 7, 8 anos aí, de maneira um pouco mais disruptiva. Agora a gente precisa preparar cada vez mais também o fator humano para poder trabalhar o cognitivo, a forma de definição e interpretação da bagagem técnica também. Que não adianta investir na tecnologia e não ter a capacitação da pessoa para poder avaliar a tomada de decisão, né? Então, o primeiro passo, tem que ter tecnologia, tem que ter pessoa qualificada, tem que ter um sistema, né, como o Alan e o Jefferson comentaram, muito bem organizado, orquestrado, para poder facilitar e gerenciar a tomada de decisão, com otimização e produtividade, né? Então, eu vejo dessa forma. Hoje eu fico
Feliz em ver todo o movimento que no próprio Brasil a gente está tendo aí das empresas investindo em tecnologia, em sensores. Hoje, qualquer empresa que tu vai aí, a maioria tem sensor, né? Que está trazendo algum tipo de informação. E aí tem aquela ânsia, né, pessoal? Não, eu quero receber todas as informações. Mas quais são as informações que eu preciso receber para poder tomar as devidas decisões, né? Então, eu enxergo a preditiva aí como uma boa aliada da confiabilidade, e quando a gente fala na sensorização, né, eu acho que isso agrega muito valor para a gestão que a gente busca aí dentro da própria gestão de ativos e integra tudo isso dentro do ecossistema. Show de bola. Perfeito. A preditiva, a gente tá muito entrando aí na interoperabilidade, né? Que é a parte do sistema trabalhar autônomo, né? Então, é super importante mesmo a capacitação das pessoas, que seria aí um nível 4 dentro desse fluxo aí, né, Tiagão? Porque o RASE, né? Eu falo muito do RASE, né? Que é a responsabilidade, né? Então tá tendo muito conflito dentro das organizações, porque as pessoas não entendem ainda qual é a real responsabilidade dela, e aí às vezes ela se desmotiva, né? Então às vezes ela acha que está fazendo algo a mais ou de outra pessoa, e na verdade a responsabilidade é dela. E às vezes ela faz algumas coisas que não é dela e que ela acha que é responsabilidade dela. Então o RASE e um bom mapeamento para treinamento e capacitação com base nas responsabilidades da função é realmente um dos fatores chaves aí para o sucesso da excelência operacional. Muito bem colocado. Vamos lá, Alan, comenta aí sobre essas tecnologias aí para a gente, eu te ouvir aí. Você que é o cara da tecnologia, do SAP, nosso CEO aí da SAT. Vamos lá. Legal. Da mesma forma que o Thiago falou que ele tem as frases dele, eu sempre uso que sistema é meio, não é fim, né? Então a gente utilizar o sistema para alcançar esses nossos objetivos e não o sistema pelo sistema, a tecnologia pela tecnologia. E quando a gente fala de sensoriamento, até você comentou bem, Jefferson, sobre soluções muitas vezes que acabam que o insight dela acaba sendo insight dentro da própria solução e fica muito apartado do SAP, né, ou do RP, ou do sistema de ativos que a empresa tiver ali. Eu gosto mais de soluções agnósticas a qual o sensor vai ser, né? Então, porque a gente tem hoje muita máquina que já vem com telemetria de fábrica, né? Eu tenho telemetria de diferentes sensores e eu preciso ter input de todas elas de forma facilitada. O que eu vejo? Vou dar um exemplo da Vale, eu vou trazer aqui porque não é uma informação crítica, né? Eles têm um hub de integração, né? O CMA, que eles falam que é o controle de ativos que eles desenvolveram internamente com uma empresa que é parceira da SAT, inclusive, onde eu sou um tradutor de dados de diferentes sensores. Então, eu consigo integrar esses sistemas de sensoramento dentro desse CMA, ele traduz para um formato mais normalizado, que isso vai integrar lá com o SAP, e aí vai acontecer como você bem falou, você vai abrir uma nota, você vai startar um plano, você vai o que eu quiser de tomada de decisão, seja dentro do SAP ou não, eu consigo fazer através desses hubs de integração. São APIs, né? São sistemas que eu consigo integrar mais de uma coisa, sistemas supervisórios, N tecnologias eu consigo colocar dentro desse hub. Mas eu sempre vou ser defensor, e aqui eu não falo nem com camisa da SAT, tá? Falando de gestão de ativo mesmo, que seja o mais agnóstico possível aquela solução ali para atender o cliente, né? Não que fique prendendo a uma única solução, a um único fornecedor. Então eu sempre vou dar essa sugestão quando for uma implantação de software ou consultoria. Muito legal mesmo a visão, viu? Eu achei legal até aqui o Rafael, né? Ele colocou aqui que um futuro, né? Um bom investimento com o IA, né? Trabalhando junto ali com os dados, né? E é exatamente isso, né? Então, conforme ele vai gerando ali as notificações
que vai saindo fora dos parâmetros, ele já pode sugerir para você um plano de manutenção preventivo daquele ativo ali. Então, essa é a ideia mesmo. E até mesmo prescrever, né, o que você tem que colocar ali, né, nesse plano de manutenção, que é a manutenção prescritiva, né? Exatamente é o que a gente estava falando lá, de a inteligência artificial te fornecer quais são as instruções, né? Então ela é bem bacana aqui mostrando esse fluxo, né? Incluindo ali no ecossistema a inteligência artificial que ao emitir, né, sequencialmente alguns alertas, ele já fala, peraí, tem alguma coisa errada, tá muita coisa acontecendo repetitivamente, você precisa de um plano, né, de manutenção. Então os sensores, né, eu vejo como o sensor do bombeiro ali de emergência, né? Nunca é para ser acionado, porque se você fizer uma boa manutenção, ele não vai acionar. Então, muitas vezes ele aciona por aquecimento, aí você vai ver falta de graxa. Então, não lubrificou direito, ou nem lubrificou e deu baixa na ordem. Então, esses sensores, ele é uns guardiões, mas eles não é para ser acionado, porque você tem que ter uma boa manutenção, e aí você vai ter minimamente ali o acionamento de um deles, né? Então, trabalhar forte na manutenção. E aí entra o que o Thiago falou, né? Que preditiva não é confiabilidade, né? Então a confiabilidade ela é o planejamento do que você planejou, você entregar. Então, se você faz uma boa manutenção, aquilo que você planeja, você vai conseguir entregar naquele período ali planejado. Então, eu acho que foi muito bom, né, essa visão, né, essa visão de integração, até o comentário ali falando da inteligência artificial trabalhando na prescrição e aí de um possível plano de manutenção para que esses alertas não aconteçam mais, né? Bom, acho que conseguimos, né, o sucesso aqui dessa live, né, em tempo, né, a gente planejou terminar aqui 9 horas, faltam 4 minutos para as 9, e conseguimos explanar bem aqui a parte do PCM, né, toda a tecnologia dando suporte, a parte ali do LCC e a parte agora do sensoriamento, dando uma visão aí geral para todos que ficaram aqui até o final, né, entendendo, se não conhecia, agora já começa a entender e aí possivelmente trabalhar na sua empresa para ter, né, esse ecossistema funcionando. E aí, né, quem quiser tiver alguma coisa relevante, uma pergunta a mais, aproveitar aí os nossos especialistas, quiser levantar a mão, a gente pode abrir o áudio aí. Estamos com 30 e poucas pessoas, então um volume pequeno, dá para a gente. Que a ideia era essa mesmo, né? Como eu falei com o Thiago e com o Ala, é um bate-papo. Então a gente sabe que tem muitos profissionais de alto nível aqui também. Então pode contribuir, pessoal. Né? Então, o pessoal aí deu parabéns, tal. Não tem ninguém, pessoal, que queira fazer algum comentário especial. A gente vai para os finalmente, então, aqui com o Thiago e o Alan. Ninguém levantou a mão. Opa, Rafael. Vamos lá, Rafael. Pode abrir o microfone. Boa noite, pessoal. Sou muito fã de vocês aí, pelo trabalho que vocês fazem. Eu queria saber o seguinte, né? Na fase 1, o papel da qualidade dos dados, né, pelos manutentores, né, é uma função do gestor garantir essa qualidade da sua equipe pelos apontamentos corretos ou não? Boa pergunta, hein? E aí, Tiagão? O Rafael, né? Rafael, eu acho que não somente do gestor, mas é uma responsabilidade do time como um todo, tá? Por que eu digo isso? Muitas vezes a gente terceiriza a responsabilidade para quem está fazendo a gestão, né? Sendo que muitas vezes a gente pode conduzir esse processo, né, de uma forma muito mais, talvez, simplista dentro do nosso modelo de gestão, né? Então, o que eu vejo, né? Na fase 1, a gente está falando aqui tanto de apontamentos, mas também da construção, né, das informações. Então, são dois vieses, né? Na parte de construção, e garantir com que as informações cheguem para a gente poder colocar no sistema e gerir os dados, existe talvez uma maior responsabilidade de quem está fazendo a gestão, de quem está recebendo isso, né? Mas quando a gente olha para o dia a dia, né, quebrou a máquina, teve problema, apontamento de ordem, falha, aí é uma responsabilidade mais conjunta, né, onde todos têm que contribuir para garantir as informações. Muito bom. Quer comentar, Alan, sobre isso? Eu vou muito na linha da responsabilidade compartilhada também, e aqui a gente está falando
no apontamento do HH produtivo, mas eu vou trazer um pouco do HH de desvio, né? Um exemplo que a gente sempre traz num treinamento quando vai entrar com a mobilidade. Quantas vezes, mantenedor, você levou a culpa de não entregar uma manutenção e a culpa não era da manutenção? Era a produção que não liberou ativo, é porque você não tinha material, é porque você não tinha ferramenta. Então, assim, a gente tem todo um trabalho cultural. Eu sei que pode parecer muito fantasioso falar isso, mas existe sim esse trabalho cultural para esse convencimento da assertividade desse apontamento, que isso verte em boas mudanças para a própria manutenção, para os próprios ativos, e isso acaba sendo positivo para todos. Muito bom. Eu acho também interessante porque a ferramenta, né, a mobilidade, ela tem ali as opções quando você vai encerrar teu apontamento, o porquê, né? Ah, a produção não liberou, faltou material. Então você vai ter ali as suas justificativas que vão dando acuracidade ali na informação. E eu enxergo, né? Eu trabalho hoje no corporativo com 15 unidades, e aí eu trabalho da seguinte forma, com KPI. Tá? Então a gente tem ali 15 KPIs dentro do Power BI, e aí a gente vai, né, puxa lá toda a IW47, que são os apontamentos, toda a IW38, IW28, a gente tem uma base de dados de 8 planilhas, né, de transações diferentes, e aí o Power BI ele me dá se ficou de acordo com a porcentagem que eu preciso, né? Lógico que você vai começar e depois você vai aumentar a régua, né? Mas dentro daquela porcentagem que eu estabeleci ali, de 70%, 80%, depende de cada maturidade, né? A empresa, a área ficou, a unidade ficou vermelho, não conseguiu atingir. Então ele toma um não ok. E aí, 3 não ok consecutivo, ele tem que fazer uma análise de falha. Então a gente tem uma carta de controle e uma carta de confirmação de processo, né? Então a confirmação de processo vai dizer se está ok ou não ok. E a carta de controle vai dizer se ele está dentro da faixa tolerável ali que foi pré-estabelecido. Ah, não está. Então, 3 semanas consecutivas, abre-se uma análise de falha. Por quê? Porque muitas vezes falta um pouco mesmo de conhecimento do próprio técnico, que não aprendeu direito ali como é que faz. Falta o líder, o coordenador chegar e falar, pessoal, vocês não estão apontando. E aí vai ficar difícil, né? Porque a gente precisa justificar o HH. E se vocês não apontarem, né, a empresa pode tomar decisões difíceis também. Então, tem que ter uma conversa, tem que ter um entendimento, tem que ter treinamento, né? E aí tem que ter indicador. E aí eles têm que saber que ficou vermelho no indicador e que isso está penalizando a unidade perante as outras unidades, é a única unidade que não consegue atingir, né, o índice de apontamento lá acima de 70%. E aí começa a aparecer isso daí, né, esse indicador, né? Então, tendo indicadores ajuda muito a mostrar que realmente tem uma vulnerabilidade ali e que às vezes precisa de treinamento, precisa de conversa, e aí, né, a gente obriga ali a unidade a abrir uma análise de falha por 3 semanas consecutivas ali do não ok. Então, tem bastante ferramentas e formas de trabalhar a acuracidade da informação, mas eu sugiro um indicador e treinamento, né? Da minha parte aí como corporativo, a gente sempre trabalha forte nisso aí. Porque a tecnologia, às vezes, tem pessoas que têm dificuldade, as pessoas mais velhas, né? As mais novas, os instrumentistas, eletricistas, eles têm mais facilidade. Agora, aquele mecânicozinho, tiozinho lá, ele tem um pouco de resistência até a ferramenta. E aí você precisa ir lá, dar treinamento, mostrar. E aí, no final, ele acaba gostando, né? Porque não é difícil, é fácil, é bem intuitiva as ferramentas de mobilidade. Então é isso, pessoal, da minha parte que eu queria contribuir era isso daí. Mais alguma pergunta? Eu acho que foi muito legal esse bate-papo, muito enriquecedor, como sempre, né? Eu sempre com o Thiago aí, a gente sempre traz conteúdo assim enriquecedor. E eu acho que assim, deu para ter uma visão legal, a gente atingiu os nossos objetivos. Tem mais alguém com alguma pergunta? Podemos finalizar então ali? E assim, da minha parte, eu estou bastante feliz. Conseguimos atingir o que a gente planejou aí, desse bate-papo, trazer conteúdo para o ecossistema, para ter uma visão da nova era da gestão de ativos, né? Que não é o quebra-conserta, não é manutenção, a manutenção é uma parte da gestão de ativos. E dentro, por uma boa estratégia de excelência, a gente tem aí um planejamento de ecossistema para se trabalhar.
Tiagão, para finalizar, os seus últimos comentários, as suas recomendações, dicas, a sua mentoria, pode abrir agora aí para você fazer uma chamada aí para a tua mentoria e depois o Alan finaliza também. Pô, legal, obrigado, Jefferson. Bom, pessoal, primeiro agradecer a todos vocês aí, né, que ficaram um pouco mais de uma hora aqui, quase uma hora e meia conosco aqui, trocando informações, aprendendo também e levando atualização aí para a organização e principalmente para o desenvolvimento de cada um de vocês, né? Eu gosto muito de falar que as pessoas que investem nas suas carreiras, dedicando tempo para poder aprender, para poder ouvir, está conectado com as pessoas certas, no ambiente adequado, com o conhecimento certo. Acho que é o primeiro passo que a gente precisa para saber que a gente está construindo, né, uma boa trajetória aí dentro do processo de desenvolvimento, né? E como o Jefferson comentou, eu tenho 2 recados aqui. Eu coloquei meu LinkedIn aqui, se vocês puderem se conectar comigo lá, quem não é conectado. No dia 25, a gente vai ter um movimento que eu estou fazendo aí em território nacional, que vai ser 20 minutos, né? Um bate-papo de confiabilidade com o Thiago Lopes. Eu queria pedir a participação de vocês, o apoio, divulgue isso dentro da empresa também, né? É um bate-papo rápido de 20 minutos, onde eu vou estar levando conteúdo atualizado também aí sobre a confiabilidade, para poder fortalecer cada vez mais aí a voz de cada um de vocês dentro das organizações, tá? Então esse é um dos principais objetivos. Eu tenho meu programa de mentoria também, né? Felizmente fechei a turma 4 aí, né? Com 9 mentorados, né? Tivemos o primeiro encontro ontem, e agora dia 13 de março vai começar a turma número 3. Então eu devo estar fazendo o comunicado aí da abertura da próxima turma aí depois do carnaval. Não vou competir com o carnaval, né, Jeff? Senão o pessoal vai pro carnaval, vai me deixar de lado aqui. Então, quero convidar vocês, né, para me dar a oportunidade de apresentar o meu programa de mentoria, né, para vocês verem o poder que realmente é a mentoria, né, e o processo que a gente tem desenvolvido. Hoje eu já estou com mais de 65 mentorados, né, feliz por poder estar fazendo a diferença na vida das pessoas. Pessoas que consegui recolocar no mercado, pessoas que foram promovidas internamente e, sobretudo, pessoas que estão felizes hoje, tá bom? Então, fica aqui essa minha mensagem, espero poder ver vocês aí em outro momento. E parabéns, Jefferson e Alan, pela live. Beleza, Tiagão? Super recomendo aí o coach a mentoria aí do Tiagão, com vasta experiência aí, né, de manutenção, confiabilidade, gestão de ativos, SAP, é um grande conhecedor também aí de RP. Então, assim, quem tiver oportunidade, com certeza vai agregar muito aí na carreira, né? Muito bom. Obrigado, Tiago, também pela ajuda aí, né, da participação dessa live. Grande, rico, né, conhecimento que você tem aí, com certeza ajudou muito aí a todos. Bom, Alan, vamos lá, dá suas recomendações finais aí, seus agradecimentos e para a gente poder entregar essa live aí com sucesso, né? Que fiquei muito grato, né? Atendemos os objetivos e fica aí para você a finalização. Legal demais. Então, agradecer de novo, Jefferson, pelo convite. Acho que é a primeira de muitas aí dessa parceria que a gente firmou recentemente. Deixei meus contatos também ali no chat, tanto meu LinkedIn pessoal, o LinkedIn da SAT, e se vocês puderem também nos acompanhar por lá, não é somente postagem de venda lá, não, é para voltado para a comunidade, mesmo como o Thiago comentou, é muito legal ver o movimento de melhoria de processos mesmo. Como eu comentei também anteriormente, eu não gosto da tecnologia pela tecnologia, sistema pelo sistema. Eu sempre vou focar para que a gente utilize para elevar de fato a gestão de ativo no Brasil. Tá? Então, essa é a nossa visão dentro da SAT. A gente sempre tem isso em todos os nossos materiais sobre elevar a gestão de ativos. Tá? Então, muito obrigado a todos. Também gosto de aprender com vocês. Já acompanho mesmo de longe o Thiago há um tempo, já acompanho bastante tempo o Jefferson. Fico grato de estar no mesmo painel que vocês aí. Maravilha, né? Então, pessoal, quem tiver mais interesse, né, de aprender mais um pouco sobre o ecossistema, né, pode me procurar também.
Atualmente eu estou com um treinamento de script, né? Script também é uma ferramenta que contribui, né? Como o Thiago disse, né? Tem que montar bem a estrutura e tem muitas empresas que demoram aí anos para fazer um brownfield, né? E com o script você consegue rapidamente montar ali, montar dezenas de planos de manutenção. Então ajuda muito. Então esse treinamento de script ele vai acontecer no mês que vem. E quem tiver querendo também tecnologias, né, pode procurar o Alan aí, mentoria, o Thiago. Quer dizer, temos tudo aqui para o sucesso aí da gestão de ativos da empresa que você atua. O prazer estar aí com o Bruno. O Bruno está sempre também nos acompanhando aí, o Bruno da Libs, né, farmacêutica gigante do mercado. Obrigado, Bruno, por comparecer aí. E a todos, né, que ficou até o fim, nós vamos entregar um certificado, né? Então eu pedi aí para deixar o nome completo no chat, mas a gente tem também as inscrições lá, a gente acompanha também aqui pelo Teams que vai nos fornecer a lista, né, de presença de quem entrou aqui. Então fiquem tranquilos, o certificado vai chegar para vocês aí no e-mail de vocês. Eu peço apenas aí uns 10 dias. Mas é um certificado bacana, né, de ecossistema aí para a nova era da gestão de ativos. Pessoal, é isso aí. Vamos finalizar então. Gratidão a todos, que Deus abençoe a todos nós aí e que na próxima a gente se encontre novamente. Muito obrigado e uma ótima noite para vocês. Um Valeu. bom trabalho amanhã e o resto da semana. Tchau, tchau, pessoal. Abraço, pessoal. Obrigado, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.